Bom, então vamos lá, pessoal. Nessa aula de hoje, eu vou discutir com vocês os aspectos iniciais de uma matéria que o pessoal às vezes tem muita dificuldade, que são circuitos, propriamente ditos. Para você entender circuito, ele é um aprendizado gradual, tá? Você tem que entender o simples e ir aumentando a complexidade, com o tempo. Não adianta você querer achar que vai aprender circuito tudo numa aula não, porque isso é impossível, tá? Beleza? É uma coisa que você vai aprender com o tempo, você tem que fazer um exercício simples. E aqui o que eu pretendo fazer é ir mostrando passo a passo dessas questões todas aí que vão envolver o circuito, beleza? Bom, então conseguindo identificar um circuito aqui, a primeira coisa que eu queria que você notasse é óbvio, isso aqui nós temos uma fonte, aqui no caso é uma fonte de tensão contínua, sem nos prendermos a todo o linguajar técnico. Isso aqui é uma fonte de voltagem, tá? É mais correto falar tensão, mas enfim, vai fornecer para a gente aí a tensão, a voltagem, e a gente lembra que esse traço aqui maior representa o polo positivo e o menor o polo negativo. Se eu continuar no padrão aqui, repara que aqui eu posso perceber que aqui está diretamente ligado ao polo positivo da minha bateria, da minha fonte. Posso dar um nome para ele, vamos chamar isso aqui de A, por exemplo, que é o mesmo A aqui, Esse é onde eu estou escrito, mas nada mais é do que o A. Repara que esse A também ele é capaz de vir até aqui, então aqui eu também tenho um A. Na parte negativa, eu vou só mudar de cor aqui, vamos pegar o laranja. Então, na parte negativa, eu vou chamar ela de B, que eu sei que nesse ponto aqui também eu teria um B, e eu sei que nesse ponto aqui eu também teria um B. Então, repara, esse é o circuito mais simples do mundo. Eu tenho uma bateria, uma fonte, e eu tenho um dispositivo aqui, que é o meu resistor. O resistor ele pode ser qualquer coisa, tá? O resistor pode fazer o papel de uma lâmpada, pode fazer o papel de um chuveiro, pode fazer o papel de um liquidificador, pode fazer o papel de uma geladeira, não importa. Só que em vez de eu desenhar uma geladeira, uma lâmpada, não sei o que, eu coloco esse camarada aqui e chamo ele de resistor. Para isso que o diagrama serve, para facilitar as nossas coisas, tudo bem? Beleza? E é claro que o resistor, além de fazer o papel dessas coisas, ele também pode ser um próprio componente eletrônico. Joia? Mas aqui nós não estamos formando eletricista, nós estamos resolvendo exercício de física. Bom, e o que acontece? Nós sabemos que a corrente elétrica, perfeito? Que nada mais é do que cargas em movimento, Ela vai sair do maior potencial para o menor, tudo bem? Então eu vou desenhar aqui de verde o trajeto que a minha corrente elétrica faz. Corrente elétrica, a gente dá uma letra na física, a gente normalmente chama ela de I. Então essa corrente elétrica ela vem aqui, atravessa esse dispositivo, que é o I, atravessa aqui, perfeito? Chamando esse camarada aqui de I, e assim vai. Interessante você lembrar que esse I, então nós sabemos que esse verde aqui é a chamada corrente convencional. Perfeito? Que é a corrente que a gente considera para resolver as questões e para a gente analisar, tudo bem? Que é a corrente que sai do polo positivo e vai para o negativo. A real, é óbvio, os elétrons se movendo, eles sairiam do negativo para o positivo. Mas a física trabalha com a corrente convencional, tudo bem? Perfeito? Então grave isso daí. A física trabalha com a corrente convencional. Ué, mas por quê? Porque aqui nós temos uma série de convenções que se a gente trocasse aqui, ia ter que trocar o sinal de tanta coisa que o pessoal virou e falou assim, ok, nós sabemos como funciona. Mas como a gente já definiu um monte de coisa desse jeito, vamos continuar assim. É praticamente isso. Bom, e esse dispositivo aqui é o R, que é o resistor. Vou chamar ele aqui de R, que ele pode fazer papel de tudo que eu já comentei. Perfeito? Então essa é a análise de um circuito simples. A equação que você tem que saber de cor para qualquer exercício que você vai responder é essa, que é a relação entre a tensão, a resistência e a corrente, que é o famoso você ri. Ok?
que é o famoso você ri, onde esse I, óbvio, é a corrente elétrica. Vou colocar só a corrente aqui, beleza? Cuja unidade no sistema internacional é o ampere, representado pela letra A. O R é a minha resistência. Cuja unidade no sistema internacional seria o ohm. E o V é a tensão. Ou voltagem, né? Cuja unidade seria o V. Toma cuidado que essa fórmula aqui, para você não confundir o V que representa a grandeza com o V da unidade, perfeito? Então 10V, 10 volts é a unidade. Tudo bem? Ok? Bom, o que acontece, pessoal? Aqui fica fácil a gente perceber essa relação entre essas grandezas. Isso daqui você tem que saber de cor. Exercícios clássicos, eles vão dar. Se eu tenho três coisas, se eu tenho três grandezas na minha equação, o que eles vão fazer, né? O que as questões vão fazer? As questões vão te dar duas delas, ou, por exemplo, te dá o valor da voltagem e te dá o valor da resistência e pede para você calcular a corrente. Ou te dá o valor da resistência e da corrente e te pede para calcular a tensão. Ou te dá o valor da tensão e da corrente e te pede para calcular o valor da resistência, perfeito? Isso é clássico. Se você tem uma equação com três grandezas, eles sempre vão te dar duas para você calcular uma. Então, nesse exercício, vamos supor, para ficar um exercício bem bobo, mas vamos supor que o cara te fala uma bateria de, sei lá, 12 volts. E aqui eu tenho uma resistência de 2 ohms. E o cara quer saber a corrente, questão boba. Isso aqui não cai, nunca mais cai desse jeito, não cai, né? Enfim, isso não é cobrado desse jeito em nenhum lugar. Mas se eu quisesse calcular essa corrente, V é igual a R vezes I, famoso você ri, V é 12, resistência é 2 vezes I, portanto, I é igual a 12 sobre 2, 12 que divide 2, 6 ampere. Isso não cai em lugar nenhum, perfeito? Mas é a partir dessa análise do circuito simples que a gente vai começando a dificultar as coisas, perfeito? Além dessa equação, que eu vou chamar ela de 1, existe uma outra equação muito importante, que é a equação que vai ser relacionada à equação de potência. Tudo bem? A potência, que eu vou chamar aqui de equação 2, essa também você tem que saber de cor, que é potência é igual a V vezes I. Perfeito? Potência é V vezes I. Cara, e agora que são elas. Com essas duas equações, o você ri e o potência é igual a V vezes I, você consegue resolver qualquer equação de circuito. O resto é treino e saber identificar como usar. E todas as fórmulas, elas derivam da combinação de 1 com 2. Na aula de hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Bom, então aqui, continuando o exercício bobão aqui, se eu quisesse calcular a potência desenvolvida por esse dispositivo aqui, ou potência dissipada pelo resistor, ou seja o que for, ok? Fica fácil. Por quê? Qual que é a tensão que esse cara está submetido? Se você tem um olhar atento, você viu que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B.
Eu chamei terminal A, terminal B. Olha, aqui é o terminal A, aqui é o terminal B. Então, a mesma diferença de potencial que tem aqui também. Perfeito? O que significa que isso aqui está submetido a 12 volts, até aí nenhuma novidade, né? Isso aqui está submetido a 12 volts. Tudo bem? Ficou horrível isso daqui, deixa eu apagar aqui para o quadro ficar mais bonitinho. Mas esse resistor está submetido a 12 volts devido a essa A e B, né? Então, se eu quisesse calcular a potência dissipada por aquele resistor, ou se fosse uma lâmpada, a potência da lâmpada, ou se fosse um aparelho de som, a potência gerada por aquele aparelho de som, perfeito? Tanto faz, eu vou procurar potência nessa equação. Então, potência é V vezes I. Portanto, aliás, vamos colocar aqui, né? Já vamos colocar direto. A tensão eu sei, só tem uma fonte ali, então tensão vai ser 12. Vezes a minha corrente, que eu acabei de calcular, que é 6. Então, qual foi a potência daqui? Potência da 12 vai 6, 72. 72 o quê? Watts. Essa unidade aqui você sabe desde lá de quando você trabalha energia, lá na frente 1, beleza? Lá na dinâmica, beleza? Tudo bem? Então, esse aqui é o watts, que é a unidade do Sistema Internacional, que é uma unidade relacionada a energia. E aqui vai uma dica. Imagina que a sua questão trata aquele resistor como uma lâmpada. Se ele quer saber qual lâmpada brilha mais, calcule as resistências, calcule as potências nos resistores, resistências não, desculpa. Calcule as potências dos resistores, aquela que tiver maior valor vai brilhar mais. Ah, ele quer um som que emite, né, que tenha uma intensidade sonora maior. Olha para a potência. Uma geladeira que trabalha melhor, olha para a potência. Um chuveiro que esquenta melhor a água, olha para a potência. Perfeito? A potência ela sempre tem a ver com o desempenho do aparelho. Tudo bem? Quanto maior a potência, melhor seria o desempenho do aparelho propriamente dito. É óbvio que quanto maior a potência, melhor o desempenho, mas também, do ponto de vista da conta de luz, você tem um problema, que é a sua conta de luz fica mais cara. Ok? Nós vamos caminhar no estudo do circuito. Esse é o circuito simples. O que eu preciso que você saiba nessa aula é essa equação. Ok? Eu preciso que você saiba essa equação. Preciso que você saiba o sentido da corrente. E preciso que você saiba identificar esses terminais aqui, então. Nas próximas aulas eu vou abrindo cada circuito com vocês e a gente vai olhando devagarzinho, devagarzinho, cada uma das possibilidades de análise de circuito. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro até aqui. Uma aula rápida, mas uma aula importante. Muito obrigado, viu, pessoal? Deixa eu voltar isso aqui para cá. Tchau. Beleza? Muito obrigado. Espero que tenha ficado claro.